aqui oficialmente inaugurando o nosso primeiro podcast com uma convidada, né, gente? Já já a gente vai falar sobre ela, uma convidada super especial que tá aqui hoje com a gente. Mas antes, você já deu uma olhadinha no nosso logo? Como tá chique, super linda? O que você acha, linda, Joyce? E o nosso podcast é uma extensão do nosso projeto, né? Elas empreendem. Então, a gente tá muito feliz com esse outro passo de poder compartilhar, multiplicar e conectar com mulheres maravilhosas, assim como a nossa convidada de hoje, né? Que é super especial. A nossa convidada de hoje é a Fernanda, a melhor advogada de Alphaville. Temos que frisar que é a melhor, senão a gente vai apanhar hoje. Verdade. É um tema ameaçado antes de começar. E ela vai se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho do trabalho dela. Bom, gente, eu sou a Fernanda, eu sou advogada, né? O meu foco hoje é advogada trabalhista, mas o meu escritório, ele atua em todas as áreas, inclusive eu sou advogada da Joyce, a gente faz, né, todos os contratos da Joyce, a gente resolve todos os BOs lá da Joyce, que tem bastante, parece que não, mas tem, né, Joyce? Então, eu sou advogada trabalhista há 10 anos, né, tenho meu escritório, passei por uma longa jornada que a gente vai conversar aqui, e é basicamente isso. Sou advogada, mulher empreendedora, que já passou por vários perrengues. Inaugurando a minha sede nova aqui em Alphaville. E é isso, precisando de advogada, é só entrar em contato. Gente, eu adoro falar agora. Quando alguém vem falar comigo, eu falo, por favor, fale com a minha advogada antes, depois a minha. Exatamente. Fernanda, minha advogada. É um passo muito chique, né, gente? Sim. Ter uma advogada. Mas também, não só muito chique, mas de suma importância, né? Necessidade dentro de uma empresa. Sim. Que busca crescimento e fazer esse crescimento de uma forma correta, né? Porque às vezes a gente, enquanto empreendedor, a gente resolve, né? Inventa, eu falo, né? A gente inventa de empreender, de fazer alguma coisa, mas às vezes a gente não toma os cuidados necessários que lá na frente pode trazer prejuízos, né? E você... Agora, nesse momento em que você já tem a Jador bem estabelecida, mas que você tem futuros crescimentos, né, expansão para a Jador, tá fazendo essa parte junto com a Fê. Sim. Para deixar tudo organizadinho. E como é importante isso, né? A gente ter esse olhar do futuro mesmo para nossa empresa, né? É muito importante, né? A Fê vai falar melhor sobre isso. Mas eu tenho essa consultoria com ela, que é uma consultoria mensal, pra gente conseguir deixar tudo alinhado, né? E como isso é importante para as empresas. De ter tudo alinhado para justamente não ter problemas futuros. Porque muita gente não sabe, porque a gente começa a empreender, tudo é mil maravilhas. A gente quer dar um jeito no negócio, a gente quer ganhar dinheiro, só que a gente esquece que se a gente não toma alguns cuidados, né, alguns problemas trabalhistas ou até de contratos, né, podem quebrar uma empresa. Um processo trabalhista hoje, dependendo da situação, dependendo do que é, realmente pode, né, quebrar, falir uma empresa, dependendo da situação, se você não toma os cuidados necessários, né, quando você está empreendendo. Não é simplesmente você pegar, chamar alguém para trabalhar, né, tem toda um rito, né, dependendo da categoria, tem que assinar a carteira, de fato, que é a maior parte dos trabalhadores, mas na Joyce existe o contrato, né, de profissionais, que é um pouquinho diferente. Então, existe uma série de regras, e cada categoria profissional tem uma lei específica, uma convenção coletiva específica. Às vezes a pessoa monta um negócio e nem sabe qual categoria se enquadra, né? O que tem que pagar de benefício para a pessoa ou não. E às vezes a pessoa paga o que acha que tá só na CLT, não consulta, né? Vai muitas vezes num contador que só faz a assinatura da carteira do funcionário. E o que acontece depois? Toma uma ação trabalhista pedindo outras coisas que nem sabia que tinha que pagar, né? Inclusive, a gente até deu uma olhada na convenção coletiva da Joyce e descobriu várias coisas que ela não tinha nem ideia, né? Que teria que, de fato, pagar. E não precisa ser uma empresa grande, né, para ter uma consultoria com uma advogada, né? Não, porque assim, você tá crescendo, então o intuito é fazer tudo certinho para você não ter um problema futuro. Outra coisa que dá muito problema é questão de contrato, né? Sim. A gente começa a fazer parceria com as pessoas, acha que tá tudo certo, né? Acha que todo mundo é legal e depois, quando começa a envolver dinheiro, quando o negócio começa a crescer, que os problemas começam a aparecer. Exatamente, né? porque é uma terra onde ninguém é dono de nada, onde não foi estabelecido, né? Exatamente. Anteriormente, a gente não separou
até funções, obrigações, os direitos de cada um, o que cada um vai ganhar nessa parceria, né? Exatamente. A gente acaba entrando em um projeto, porque, poxa, acreditei no projeto, ou então eu vou fazer algo com a minha amiga, e aí a gente não toma os cuidados devidos. Exatamente. Só que uma sociedade, ela precisa... independente de com quem você faça, seja com a sua amiga, com o seu esposo, eu tenho sociedade com meu marido. Sim. Mas a gente precisa ter isso bem no organizado. papel, porque o problema, ele vai acontecer justamente quando for separar essa sociedade. Como é que vai fazer a divisão dessas coisas? Porque o que acontece? Quando não tá tudo pré-estabelecido no papel, um acha que merece mais que o outro, né? Gera esse tipo de conflito. Se não tá no papel, se não tá regulamentado como vai ser a divisão de lucros, por exemplo, né? O que cada um tem que fazer, que isso é importante também, né? Porque daí um acaba, às vezes, sobrecarregado, outro não faz a outra parte, né? Daí o que acontece? Começa o conflito ali. E depois pra separar isso, gente, como é que faz pra separar isso? Eu e você estamos precisando de uma consultoria também. Eu acho que vocês precisam me contratar pra isso, hein? Não querendo falar. Agora você não vai ser só advogada da Joyce, você vai ser advogada do Elas, e vai ser advogada do Empreenda e de todas as outras empresas que vão surgir por aqui. Perfeito, maravilha. E já pegando o gancho nisso que a gente tá falando, né, da importância da gente formalizar, a gente vê muito hoje, muitos empreendedores, e foi um boom até pós-pandemia, né, que todo mundo teve que se reinventar, teve que, né, perderam seus empregos, construíram aí as suas ideias, negócios, enfim. Você, como advogada, percebe que a maioria desses empreendedores são informais? E qual que é o perigo disso, né, dentro desse contexto que a gente está falando? Porque eu percebo que muitas pessoas não têm essa visão mesmo de tratar aquela ideia que ela teve como um negócio. E ela trabalha por anos dentro dessa informalidade. Né? Isso é muito perigoso, né? Fala um pouquinho disso, pra gente tentar também mudar essa mentalidade do empreendedor que é pequeno, como a Joyce disse. Então, não é porque você trabalha sozinha, equipe, tem um negócio pequenininho que você já não pode começar de maneira correta, né? Exatamente. Claro, o que acontece? São vários os setores que podem dar algum problema se a gente começa sem estruturar, sem colocar tudo no papel, sem organizar, né? Um deles é tributário, né? Porque dependendo da situação, a pessoa tá ali como pessoa física, começa a ter renda, e dependendo da situação, se não tem uma assistência, não faz declaração corretamente, não está enquadrada com o seu CNPJ, não montou a empresa porque acha que isso é demais, né? Tá começando, acha que aquilo ali não é demais. Só que depois pode ter um problema tributário ali com receita, alguma coisa assim, dependendo do faturamento da empresa. Então, né? Começou, claro, eu não vou falar a primeira semana estou empreendendo, já vou montar um CNPJ, tá? Não vamos exagerar, porque eu sei que a realidade não é essa. Mas começou a girar o negócio, vai atrás, formaliza isso. Por quê? Porque depois você vai... O teu intuito é crescer, então você vai precisar contratar pessoas para trabalhar para você. E se você não tem uma empresa, fica como pessoa física, o risco é muito maior, né? Principalmente com relação a processos trabalhistas. Porque quando você tem a empresa, você tem o manto da empresa, da pessoa jurídica te protegendo, por exemplo, de um processo trabalhista. Porque o seu patrimônio pessoal, ele não vai ser atingido diretamente, né, se houver uma ação trabalhista. Primeiro tem que ser atingido o patrimônio da empresa, né? E se for configurado que você estava misturando os patrimônios, pessoa física, jurídica, daí sim existe a possibilidade de ser atingido o patrimônio da empresa. Mas se tiver tudo certinho, tudo regulamentado, quase impossível de pegar o seu patrimônio. Então já é uma segurança com relação a isso. E claro, né, para deixar tudo certinho, registrar funcionários, dependendo do seu segmento, né? Hoje em dia, né, todo mundo teria que ser registrado com carteira assinada, mas existem vários tipos de situações, né, dependendo do seu tipo de negócio, que tem que ser analisado por um profissional, que às vezes a gente nem sabe exatamente o que precisa fazer, enfim. Mas é basicamente isso, né? São vários problemas. E é também essa questão de contratos, que a gente já falou também. Começa a fazer parceria com vários profissionais, não coloca no papel, depois dá o problema. Sociedades também, né? A gente faz uma sociedade, monta um negócio pequeno, fala, esse aqui é minha amiga, vamos fazer uma sociedade, vai dar tudo certo, né? Quantas amizades já não se desfizeram por conta disso, né? Então, são inúmeros problemas que podem surgir quando a gente não toma uma atitude de regularizar desde o início, né? E hoje no seu escritório você é especialista em algum tipo de ação ou... Sim, hoje eu, né, sou especialista em direito do trabalho, né? O nosso foco hoje é bancários e pessoas doentes,
né? Mas eu atendo empresas também, por quê? Porque a gente atua muito para reclamante, para os empregados, e a gente sabe o que está errado na empresa. Então, as empresas nos contratam justamente porque a gente sabe o que está errado e o que tem que regularizar. Mas no escritório a gente faz todas as áreas porque a gente tem uma equipe de profissionais que atende, né, todas as áreas do direito, né? Eu já atuei em outras áreas também, já fiz direito de família, já fiz até criminal, né? Mas o meu foco hoje é o trabalhista, né, do escritório. E conta um pouquinho desses clientes que estão doentes e do trabalho que você faz para ajudar essas pessoas, né? Porque é um trabalho muito mais profundo. Sim, na realidade mescla, né? A gente acaba tendo um contato mais a fundo com os clientes, né? Porque hoje em dia, né, principalmente trabalhadores de banco, né, tá surgindo muito uma coisa que a gente não falava no passado, que é doença mental, né? As pessoas antigamente achavam que doença mental era uma bobagem, né? Quem tinha depressão falava, levanta da cama, vai trabalhar, que não é isso. Só que, gente, só quem passou por isso de fato sabe como é difícil. A pessoa não consegue sair da cama, dependendo da situação, ela não tem ânimo para seguir, né? E trabalhadores, tanto de banco como em grandes empresas hoje, por conta de sobrecarga de trabalho, por situações de assédio moral que antigamente também nem se sabia o que era isso corretamente, né? Então se achava normal ameaçar o funcionário de demissão se ele não fizesse tal trabalho ou não cumprisse alguma meta, ameaças, ridicularizar o funcionário para tentar induzi-lo a cumprir um trabalho, enfim, né? Mas hoje a gente percebe, a jurisprudência, né, do tribunal, as decisões dos tribunais são bem claras no sentido que isso é assédio, não pode. E, infelizmente, em grandes empresas e pequenas também, né, quando a gente está começando, a gente não sabe o que é configurado como assédio, o que pode, o que não pode. Então, as pessoas não estão preparadas para serem líderes e cobrarem os seus funcionários. Essa que é a questão. E às vezes cobram de maneira errada. E essa cobrança de maneira errada acaba adoecendo o trabalhador. A pessoa fica realmente doente. Então, hoje no escritório existe muita gente doente, né? Muito doente mesmo, que fica afastada pelo INSS por doença mental, né? Depressão, ansiedade, aquela síndrome de burnout, né? Sim. Que é muito conhecida. Porque as pessoas não conseguem lidar com tanta pressão, com líderes despreparados e acabam adoecendo. Então, o nosso trabalho além de ajudá-los, né, com o direito, né, buscando os direitos da pessoa, a gente acaba escutando as pessoas também, né, elas acabam desabafando, porque infelizmente tem muita gente que acha que são mimimi ainda, né, fala que não quer trabalhar, que é preguiçoso, que é desleixado, e quando a pessoa realmente tá tendo um problema ali, né. Exatamente, e até hoje quando eu posto alguma coisa nesse sentido, sempre surgem comentários de que é bobagem, vai trabalhar, não tá contente, troca de emprego. Mas, gente, só quem passou por isso, eu acredito que saiba o que é isso, entendeu? O que a pessoa tá passando. Não é que ela não queira, ela não consegue. Ela não consegue. Então, lá no escritório, a gente acabou colhendo essas pessoas, resolvendo a parte jurídica e dando atenção. Porque as pessoas precisam de muita atenção hoje em dia. Eu acho muito legal esse seu olhar pra pessoa que vai ali contratar o seu serviço. Porque eu acho que hoje em dia as pessoas também querem ser ouvidas, sabe? Sim. E é muito importante. Eu acho que é por isso que hoje também está fazendo cada vez mais esse trabalho, encontrando, assim, na minha visão, um propósito mesmo, de não só de profissão, mas de ajudar essas pessoas, de ouvi-las e abraçar ali aquela causa, entender a dor daquela pessoa para ela conseguir, enfim, ter um benefício e mudar a vida dela realmente. Exatamente, às vezes muda realmente, né? Claro. Porque assim, eu também já passei por situações de assédio, as pessoas acham que advogado não tem problema, né? Que não acontece nada de errado. Mas infelizmente no meio jurídico, hoje em escritórios enormes, né? Super conhecidos, gente, tem muita situação de assédio, muita situação. Eu mesma já sofri, né? Pra vocês terem uma ideia. Então você sabe o que é isso. Exatamente. Na pele, né? Eu fui em um escritório, por um período eu era a melhor advogada do escritório, do nada, por conta de uma decisão que eu não tinha nada a ver com isso, era uma decisão do juiz. Eu fui chamada de bosta, advogada de bosta na frente dos outros colegas. Olha, imagina, né? E isso me impactou muito. E eu, depois de um certo tempo, eu comecei a ver que eu precisava ajudar pessoas que não faziam nem ideia de que isso era uma situação que não poderia acontecer, né, e colocar isso na mente das pessoas de que isso estava errado e tentar ajudar elas, né, que nem a Joyce falou, escutar as pessoas, né. Sim. Tem clientes hoje que me agradecem por escutar elas. Exato. Né. Um desabafo, né, e exato. também entra numa outra questão, que antigamente a gente ainda ouvia-se
falar sobre isso, de que a gente não poderia entrar com um processo trabalhista, porque você dificultaria a sua próxima contratação, mancharia a sua reputação, as pessoas não iriam, né, querer te contratar. Mas, gente, se você tá passando, né, por um assédio, se estão te tratando de uma forma que não deveria, até que não está no seu contrato, você está fazendo algo que não é da sua função, enfim, né, N coisas, como você tem falado aqui, por que não buscar o seu direito? E, às vezes, as pessoas têm esse medo ainda, né, de falar, poxa, será que eu posso fazer isso? Será que eu consigo? Será que é certo? Às vezes, as pessoas acham que é errado entrar com um processo. Sim, porque elas se olham, né? Têm medo, se sentem inferiorizadas, ou olham para aquela empresa e falam, olha o tamanho dessa empresa, o que vai acontecer comigo? Como que você lida com isso? Existe real essa situação que pessoas cheguem e falem isso para você? Sim, todos os dias eu ouço isso, gente, todo mundo com medo. Pessoas pensam, eu vou entrar com processo, eu não vou conseguir emprego nunca mais. Gente, não é isso, não existe isso, tá? Por exemplo, o bancário tem receio de processar a instituição que trabalha porque acha que não vai conseguir emprego em outro banco, tá? Isso é lorota, tá? Tem muitos clientes meus que processam uma instituição e entram em outras. Obviamente, ela não vai conseguir voltar para a instituição que ela estava, né? Daí, realmente não consegue. Mas hoje, a Justiça do Trabalho, ela tem até essa consciência, por quê? Né? Antigamente, se colocava o CPF da pessoa, conseguia fazer uma busca no site do tribunal. Hoje em dia, essa busca, ela não existe mais. Você não consegue simplesmente colocar o CPF da pessoa lá e fazer essa busca para ver se a pessoa tem ou não uma ação trabalhista. O que existe são alguns sites que fazem essa busca automática pelo nome, o CPF da pessoa, só que quando você ingressa com essa ação, você pode solicitar para esses sites para tirar essa informação. Então, só vai ter acesso à informação de que você tem um processo, de fato, se você passar o número do seu processo para a pessoa. E, obviamente, vocês não vão fazer isso, né, gente? Claro. Né? Mas eu acho, sinceramente, que o que queima o filme não é entrar com a ação em si trabalhista. É aquele trabalhador que quer entrar com a ação contra todas as empresas que trabalham. Exato. Daí o problema não é a empresa, né, não, gente? É a pessoa. Exato. Essa que é a questão. Agora, se a empresa de fato está fazendo alguma coisa de errado e você sofreu algum dano, eu acho que é válido você solicitar o seu direito, principalmente pessoas doentes, tá? Sim. Por exemplo, eu tenho clientes que estão extremamente adoecidos mentalmente. Tem uma cliente, inclusive, ela não consegue fazer uma entrevista de emprego, porque quando perguntam pra ela de como foi o emprego anterior, ela começa a chorar. Ela não consegue. Gente, então, pra ver como esse tipo de situação pode mesmo sensibilizar uma pessoa que ela não consegue seguir em frente. Então, não é um mimimi, não é uma bobagem, né? A pessoa, ela realmente não consegue, ela não tem forças pra seguir em frente. Essa que é a questão, né? Esses líderes são bem... Gente, que tipo de liderança é essa, né? Sim. As empresas têm que investir mais na capacitação desses líderes para parar não vai, né? Mas para melhorar isso, para não ocasionar, porque às vezes o estado que a pessoa fica é irreversível. Sim, dependendo pro resto da vida vai precisar fazer tratamento médico para controlar, tomar remédio, imagina. É que assim, grandes empresas hoje fazem comerciais lindos, né? Maravilhosos, falando, a gente é contra tudo, contra todos os tipos de assédio. Aqui na empresa, a gente cuida de tudo, contra golpes. Nossa, os nossos funcionários são super valorizados. Só que na prática não é bem assim que acontece, porque eles gastam dinheiro para fazer a propaganda, mas não gastam em treinamento com os líderes. Exato. E o que acontece? Continua tendo assédio dentro das empresas, as pessoas continuam adoecendo, não aguentam, né? Um despreparo. Exatamente. Agora, como é que essa pessoa que sofre isso no dia a dia dela, como é que ela pode agir? Até para perceber se aquilo é realmente um assédio ou não, como é que fica o comportamento dela dentro dessa empresa quando existe algum tipo de situação? Como é que ela pode seguir? Então, existem vários caminhos. Tem algumas empresas que têm até um canal interno para denúncia, só que, infelizmente, isso eu já vi acontecer muita gente, pessoas que denunciam nesses canais internos são os penalizados e não o assediador. Então, eu tenho um pouco de receio de falar, vá no canal interno, porque eu não tenho como te dar certeza de que o seu problema vai ser solucionado por ali. Então, o ideal é a pessoa buscar conhecimento de que aquela situação é uma situação de assédio, uma situação que não pode acontecer no seu ambiente de trabalho e ver, né, se o seu gestor ou se alguém
próximo poderia te ajudar em alguma coisa, nem sempre é possível, porque às vezes é o próprio gestor que está assediando. Existe a possibilidade de fazer denúncia diretamente no Ministério do Trabalho, no Ministério Público do Trabalho, e é feita uma investigação. Mas o ideal é sempre ter provas disso também, porque às vezes o assédio a gente consegue comprovar por uma testemunha, por um áudio, né, gravado, alguma coisa nesse sentido, porque nem sempre é tão escancarado. Sim. Né? Então, tentar fazer o máximo de provas, buscar informação se aquilo ali é correto ou não. Por exemplo, tem líderes, né, se a gente pode chamar assim, que perseguem funcionário no banheiro. A pessoa não pode ir no banheiro, gente. Eu vi um post seu em relação a isso. Eu falei, nossa. Vocês não viram, não me recordo qual foi o mercado, numa grande rede de mercados, que a funcionária fez xixi enquanto na roupa. Meu Deus, não vi. Porque ela não podia ir ao banheiro. Gente, imagina que cúmulo, né? São necessidades básicas. Ela era caixa, né? Exato, e ela não podia sair do caixa. E aí a fila gigante, ninguém lá. E ela fez nas Teve calças. um caso ainda mais grave que foi num banco, que eu não vou falar, obviamente, o nome, que a pessoa abortou uma criança enquanto estava trabalhando e não deixaram ela ir pro hospital. Meu Deus. Nossa. Que absurdo. Entendeu? Absurdo. Então, imagina a pessoa passando por aquilo ali, imagina a falta de empatia, daquele líder. Imagina o que isso vai impactar na vida dessa pessoa pro resto da vida. É uma empresa sem cultura, né? Que só pensa no dinheiro. Justamente. Exato. Mas daí, se você vê as propagandas dessa Sim. empresa, Não, é maravilhosa, né? Não existe nada dentro daquela empresa. É o Sim. melhor lugar do mundo, né? Essa que é a questão. Me fala um pouquinho, você também é filha de 2 bancários, né? Que Exatamente. coincidência do universo. Agora você tá especialista nesse assunto, Então, né? mas é tudo um contexto, né? Porque eu também já trabalhei em banco. Meus pais se aposentaram no banco, né? Trabalharam a vida toda no banco. E, obviamente, né? A gente se espelha nos pais. Eu pensei, deve ser muito legal trabalhar no banco, né? Daí, eu comecei como jovem aprendiz, num banco grande. E, posteriormente, também trabalhei numa cooperativa de crédito, que é quase a mesma coisa, só muda ali o nome, né? Enfim, eu achava aquilo o máximo, sensacional, né? Mas, né, o meu pai, quando eu me formei no ensino médio, ele deu a ideia de fazer direito, porque eu não tinha noção do que eu faria, de fato, na época, né? Eu estava mais perdida ali, né, do que qualquer outra pessoa, porque eu não tinha certeza, eu nunca tive um sonho, quero ser tal coisa, quero ser advogada. Não, isso é mentira, não é. Foi uma coisa que foi sendo construída na minha vida. Eu sempre gostei de lidar com pessoas, atendimento ao público, falar com pessoas. Tanto é que eu gosto de fazer isso, de dar atenção para as pessoas, né? E eu sabia que eu gostava disso, mas eu não sabia o que eu ia fazer da vida. E meu pai um dia falou pra mim, por que não faz direito, né, filha? Faz direito, porque pelo menos existe ali um leque de oportunidades. Era isso que ele falou na época pra mim. Então, pode ser, eu já não sei realmente o que eu quero fazer, vamos tentar. Daí, nesse meio tempo, eu trabalhando em banco, eu pensava, nossa, que legal trabalhar aqui dentro, né? Era o máximo. Era o máximo. Daí eu cogitei em trocar o curso, fazer administração. Eu fiz uma disciplina, né, me matriculei em uma disciplina, fiquei 5 minutos na aula e vi que aquilo realmente não era pra mim, porque tinha muita matemática. Hoje, matemática eu fujo, nunca fui boa, gente, eu confesso isso. Você gosta de pessoas, né? Gosto de pessoas. Quando eu preciso fazer cálculos, o sistema faz pra gente lá no escritório, tá? Então, claro, clientes, fiquem tranquilos que a gente faz o cálculo corretamente, eu só não sou boa, mas o sistema ajuda, né? Então, eu sabia que eu queria lidar com pessoas, eu achei horrorosa aquela aula lá de administração, não vi que aquilo ali não era pra mim. Daí eu saí da aula em 5 minutos depois e falei, desisto, fui lá tirar a minha matrícula, né, cancelar a matrícula naquela disciplina e me matriculei em outro direito, né? Então, foi basicamente assim que foi sendo construído. Daí eu resolvi sair, né? Resolvi fazer, de fato, estágio na área, sair da parte do banco. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque a gente vai adquirindo experiência e tudo mais. E fui advogando, fui vendo, e alguns tropeços, sofri assédio no meio do caminho. E resolvi, né, tentar ajudar as pessoas. Sim. E eu vi que várias pessoas que trabalhavam comigo na época que eu trabalhei no banco estavam doentes, né? Eu conversei com um antigo gestor meu, que ele me falou que ele estava com sonambulismo, que um dia ele acordou de noite, caiu, bateu a cabeça, uma coisa assim bem séria. E eu comecei a pensar, nossa, como as pessoas estão adoecendo trabalhando nesse meio corporativo. Eu resolvi fazer uma coisa para tentar ajudá-las. E eu acabei me descobrindo um pouquinho nesse direcionamento, né? Que legal. Algo que você identificou dentro de um estágio, de um trabalho que você fez, e aí no futuro transformou essa dor, né, que você identificou como a principal solução do seu escritório hoje. Exatamente, ajudar as pessoas nesses e já problemas. esteve nesse ambiente, né? Então você sabe como é de Sim. fato, né? Sim. E como é real, né?
que as pessoas passam por isso, Sim, né? Sim. E agora, voltando aí um pouquinho, gente, achei um fato super interessante da história da Fernanda. Pra você aí, empreendedora, ou que não é empreendedora ainda, que de repente trabalha numa empresa pra alguém, mas tem esse desejo, Sim. esse sonho, não sabe aí o que fazer, como começar. Mas a Fernanda, ela já teve uma função aqui, um trabalho muito interessante, né? Que você olha pra ela assim, essa advogada loira, linda, poderosa, nem imagina. Conta aí pra gente o que você já fez pra incentivar essa mulherada a fazer o que precisa ser feito no agora, independente do que seja, pra construir a sua escadinha, ó, e chegar até aqui. Exatamente. Gente, eu já fiz de tudo nessa vida, né? Tudo lícito, obviamente, né? Graças a Deus. Se não, né? Não estaria aqui, eu estaria presa. Ia ser contrário. Exatamente. Mas o que ela tá falando é que eu já fui assistente do Papai Noel, gente. Eu já fui maravilhosa. aquelas meninas que ficam de assistente do Papai Noel. E isso na época ainda do ensino médio. Eu lembro até hoje um monte de colegas meus, né, da aula rindo, passavam lá e riam da minha cara, mas eu tava maravilhosa, porque eu ganhava super bem pra aquela época, tá? Tava rica naquela época, ganhando R$1.000 como assistente de Papai Noel. Maravilhosa. 16 anos, né? 16 anos ganhando R$1.000. 16 anos eu não trabalhava ainda. Eu comecei a trabalhar tarde, assim. Porque eu vejo tantos testemunhos aí das pessoas, né? Tantas pessoas falando que começaram cedo. Você começou com 15 anos, eu comecei né? com 15 anos, mas 15 eu cobrava aninhos. R$5. A diferença, gente. Olha a diferença. Você tava em outro nível, querida. A pessoa não era nem formada ainda e ganhava R$1.000. Só é que eu me sujeitei a ser assistente do Papai Noel, né, gente? Ninguém queria ser, só eu. Ninguém queria, adorei. só você. Viu? Tá vendo, gente? Então, às vezes, pra você se destacar, você vai precisar fazer coisas que ninguém faz. Exatamente. Fica já esse recadinho, né? Pra empreendedora. Não, e assim, eu passei por inúmeras profissões, né? Não achem que eu, que eu comecei sendo advogada. Ninguém começa, né, sendo aquela profissão do topo, né? A gente começa de baixo, até porque a gente precisa ter uma vivência na vida, né? Pra aprender, de fato, o que a gente quer fazer, qual é o nosso objetivo, né? Eu já fui recepcionista de academia, eu fui assistente de Papai Noel, eu já ajudei em eventos, eu tinha um trabalho maravilhoso, que era ficar contando quantas pessoas entravam nos eventos, era uma coisa maravilhosa, super legal. Assim, eu já fiz isso também, tá? Né? Vou contar aqui pra vocês depois, em outro momento, mas quando eu trabalhava no meu último trabalho como CLT, eu fazia o comercial desse espaço, eu fazia tudo, né, gente? Depois eu conto. Mas eu também fazia isso. Tinha dia que a minha função era estar lá na recepção contando a lista das pessoas. Por quê? Porque se ultrapassasse, a gente tinha que cobrar. E eu sou boa de cobrar. Então a gente tinha que cobrar do convidado a mais. Gente, isso aí depois que, de fato, eu fui pro direito, né? Eu saí do trabalho do banco que me remunerava bem, né? Eu fui fazer um estágio, né, em um órgão público, que eu ganhava R$200, gente. R$200 e não ganhava vale transporte. Meu Deus! Daí não dava nem pro vale transporte. Não dava nem pro vale transporte. Eu ia a pé. Às vezes meu pai, ele ficava com dó, né? Que eu tinha que andar meia hora pra chegar no estágio, ele me levava. Porque ele ficava com dó, porque eu, né, tinha que ficar me deslocando. Então, a gente passa por várias situações até a gente, de fato, se encontrar, eu acho, né? E são essas coisas que nos formam, né? Que nos tornam resilientes, né? Porque se a gente não tem essa bagagem, essa experiência, talvez com os desafios que a gente vai enfrentar logo mais à frente, a gente não suporte. Porque a gente não formou aquela armadura, aquela casca grossa que a gente precisa para ser empreendedora. Porque nós estamos aqui em 3 mulheres. A gente ainda vê um cenário em que nós somos muito julgadas, assim, por sermos mulheres. Ainda existe essa diferenciação, né? Claro que quando você se posiciona da forma certa, sabe o que você quer, sabe se colocar, você ganha um espaço diferente. Mas ainda existem mulheres que passam por isso. Que têm esse medo, inclusive, todos os dias, né? De empreender por conta disso. Mas não só de empreender, tá? A mulher, ela passa por com esse problema, digamos assim, até no mercado de trabalho. Porque simplesmente por ser mulher, todo dia você tem que se autoafirmar e mostrar a sua competência. Não basta você ser competente, inteligente, esforçada. Todo dia você tem que, né, se afirmar e se impor, mostrar isso. Porque senão ninguém te respeita. Isso é dentro das empresas e isso é empreendendo também. Você passou por isso, né? De acharem que você não era capaz porque você é bonita, mulher. Quantas vezes que eu entrei em empresa, em escritórios, enfim, falavam
né, me julgavam por ser, né, bonita. A boneca, né? Falavam, A tá sendo bonequinha. contratada porque ela é bonita. Sim. Mas, né, não tem capacidade técnica. Era isso que a gente é julgada. Daí depois a gente tem que ficar tentando mudar Se o conceito provar. das pessoas, se provar que não é isso, né? Uhum. A gente até pode ser bonita, né? Mas a gente estuda, a gente Claro. é inteligente. Quando eu conheci a Fê, o legal da nossa história, É. assim como cliente, amigas, a gente foi construindo Juntas, né? as nossas histórias, assim, cada uma na sua área, mas crescendo. Eu conheci ela dentro de um salão que eu trabalhava, que era no mezanino, e ela trabalhava num escritório. Uhum. E aí eu fui, abri o meu, depois ela mudou de escritório, foi pra São Paulo, e aí foi crescendo, e agora o escritório dela Agora aqui. é o meu, né, gente? Agora é o dela. Isso é muito bom, né? Exatamente. A gente foi crescendo juntas, né, Sim. Joyce? E Tá dando legal certo. isso, É né? legal. De ver o crescimento, né? Exato. Uma da outra. E já deu tudo certo, Com né? certeza. Amém. Ai, gente, Vai olha a ser a gente maior aqui, dando certo num podcast. Sim, maravilhoso. Não é? Contando as nossas histórias, incentivando outras mulheres. Exato. Porque esse é o nosso papel também, né, Joyce? Sim. Inclusive, o papel do nosso projeto do Elas Empreendem, porque hoje o podcast é uma extensão de um projeto maior, que é o Elas Empreendem, o nosso grupo de network, onde a gente tem eventos ali mensais para acolher mesmo essas empreendedoras que estão começando, ou até mesmo grandes empresárias, como a gente tem dentro do grupo, mas que ainda tem os seus desafios, ainda tem as suas dificuldades diárias, né? E as dores são muito parecidas. Uhum. Então, a gente nessa troca, a gente vai ajudando umas às outras e vai crescendo. É muito gostoso de ver essa evolução, né? De Sim, cada uma, de cada quem já tem alguns depoimentos dentro do nosso grupo, de algumas atitudes que foram pequenas, assim, no olhar delas hoje, que elas tiveram ali coragem e motivação Sim. através do nosso grupo de dar os primeiros passos. Exato. Teve De uma tomar que uma atitude, de né? tomar uma atitude. E às vezes a gente acha que é pouco, né? Mas é os primeiros passos para a pessoa chegar até onde ela quer, onde ela deseja. Porque assim, hoje em dia também virou uma moda, né? Todo mundo quer empreender. Só que às vezes a pessoa realmente não tem nem o dom daquilo. E outras pessoas têm e não sabem como começar. Sim. Então você tem que tentar se encontrar, ver de fato o que é. Tem gente que realmente vai o resto da vida querer trabalhar pra alguém. Não tem problema, gente. Sim, Tá tudo não, certo. Não é porque todo E você mundo... pode ser o melhor profissional trabalhando para uma outra Exatamente. pessoa, pode ter uma vida bem sucedida, Exatamente. pode ganhar bem, Exatamente. né? A gente só não pode olhar para isso como comodidade, né? Como algumas pessoas também Sim, fazem. com Você certeza. pode ser empregado de alguém, mas você pode ser o melhor Exatamente. empregado. Você pode ganhar muito bem. Você Exatamente. pode estudar, você pode se desenvolver, né? Nem todo mundo é empreendedor, Não. mas todo mundo pode ser um bom profissional, Sim. né? Exatamente. E assim, todo empreendedor precisa ter pessoas de confiança ao seu redor pro negócio dar certo. Então Exato. você também pode ser essa pessoa, O né? que seriam das empresas, né? Sem Sim. os colaboradores. O que seria da Exatamente. Jador Sim. sem aquelas 18 mulheres maravilhosas que você tem lá dentro todos os dias, cumprindo o mesmo propósito que você tem, por Sim, exemplo. E é uma ajuda, né? Uma ajuda a outra. Eu tenho Exatamente. ferramentas que eu posso entregar para elas e elas têm o trabalho ali Sim. manual Sim. para entregar. Então é uma ajuda, é um conjunto. Sim. Eu acredito muito nisso também, de ajudar o colaborador Sim. e sempre buscar, eu ouvindo você falar sobre os líderes, de melhorar cada vez mais a minha liderança para conseguir ser uma boa líder, e motivar, incentivar e não ser chefe, aquela que fica Só manda. só manda, né? De ser uma líder com exemplos, de pegar na mão quando precisar, dar Sim. bronca também quando precisar, Que é necessário mas ter esse autoconhecimento, né? Que eu acho que para ser um bom líder, você precisa se conhecer onde Sim. você erra, onde você falha e ser uma boa líder para as outras pessoas também, né? Sim. Porque as pessoas se inspiram muito no dono da empresa. Sim. Mas eu penso muito sobre isso, sabe? De ser uma pessoa que inspire de uma forma positiva, né? Não de uma Sim. forma negativa. Sim. Ou que mesmo que a pessoa não vá trabalhar comigo, ela vá lembrar, nossa, quando eu trabalhei lá, foi bom, eu aprendi Sim. isso, eu vi aquilo, sabe? Sim, ter uma imagem boa de você, né? Não ser aquela pessoa carrasca. Mas daí, que nem eu falei, não é todo mundo que tem essa veia, mas tem gente também que tá louca pra empreender e não sabe por onde começar, Sim. né? Essa que é a questão. Daí, e a gente não pode julgar, porque a gente sabe como é difícil, Sim, né? a gente É não muito sabe difícil, tudo. a gente não sabe
sabe tudo. A gente tem que... Eu acho que é até mais difícil empreender do que trabalhar pros outros, né, gente? Porque a gente tem muito desafio. É muita coisa que a gente tem que aprender, que a gente não sabe lidar em algumas situações que a gente vai bater na cara e vai descobrindo. E tem muita gente também que tem medo, né, de largar o emprego pra, né, não ter aquela estabilidade. Mas eu entendo que hoje em dia estabilidade é legal pra quem quer isso, mas a gente não pode ficar presa a isso. Limita, né? Limita a gente, né? Na verdade, não é mais uma garantia, né? Exato. Eu passei por isso. Exato. Porque no meu último trabalho como CLT, eu iniciei nesse trabalho em janeiro. Em março, a gente teve a notícia da pandemia. Agora, você imagina, você acabando de entrar numa empresa onde você vai começar um trabalho e aí as portas fecham. Justamente. E um espaço de festas. Ou seja, a gente não via saída naquilo, Sim. né? Aquilo me fez pensar sobre a minha vida. Eu falei, poxa, você já imaginou se eu sou mandada embora nesse cenário? Se a empresa em que eu estou trabalhando quebra, o que seria de mim? O que eu teria construído até aqui? Esse foi um momento em que eu tive esse start. O Fernando já trabalhava, né, no Empreenda, trabalhava sozinho, ainda não era sócia do meu marido. E eu falei assim, poxa, eu preciso fazer algo por mim e pra mim. Porque a gente não tem mais garantia de nada. Depois da pandemia, eu percebi isso. E ali foi o estalo e onde eu comecei a buscar por aquilo que eu realmente gostava de fazer. Sim. Então, enquanto eu estava em um outro trabalho, eu comecei a me especializar, a buscar os cursos que eu gostava, e eu ia fazendo ali, durante a pandemia, fiz os meus cursos, me especializei, né, em consultoria de imagem, marca pessoal, e fui fazendo em paralelo, Sim. me desenvolvendo, buscando conhecimento, e me organizei para essa saída. Exatamente. Isso também é importante, Sim, né? Às vezes a gente quer empreender, a gente não tem aquele valor de investimento no começo, Sim. a gente não sabe como, mas faça isso enquanto você está trabalhando para alguém, aprenda com a pessoa com quem você está trabalhando, né? Porque dali a gente pode aprender tantas Exato. Coisas. Eu passei por todos os setores, então eu aprendi coisas em todos os setores, né? Trouxe isso pra minha vida. Então não tem mais garantia de nada, gente. Que garantia que a gente tem? De que a gente tá vivo e de que a gente tem que correr atrás. Exatamente. No próximo dia a gente nem sabe se a gente vai estar vivo, né? Porque a vida é isso, né? E tem gente que fica muito presa a isso. E assim, ser trabalhador de carteira assinada não é realmente hoje em dia não é garantia nenhuma, porque você pode ser desligado a qualquer momento. Hoje a empresa, ela vai visar o quê? O lucro, no momento que não tá tendo lucro. Ou a pandemia que nem aconteceu, que as empresas perderam faturamento porque tudo fechou. É óbvio que quem vai ser prejudicado é a pessoa que tá trabalhando ali, tem que dispensar, não tem o que fazer, né? Sim. Não é nenhuma opção também pro empresário, né? Nesse caso, nesse cenário. Não tem como pagar salário, porque senão ele não sobrevive, né? Então, eu acho que é uma via de mão dupla. Mas o que acontece? A pessoa que quer empreender, ela tem que se organizar também, não é simplesmente, porque que nem eu falei, às vezes virou até uma modinha, né? Sim. Hoje em dia, a gente entra até num assunto polêmico, tem muita adolescente que não quer, né? Às vezes até por incentivo dos pais, aqui, você cancelada. Não, fala aí. Acaba não trabalhando, não tendo experiência, que nem a gente começou a trabalhar muito cedo, então a gente acabou tendo alguma vivência, né? Não necessariamente era o meu emprego de sonho ser a assistente do Papai Noel, não, né? Mas eu tive essa vivência, hoje eu vejo que as pessoas não estão preocupadas com isso, mas elas querem empreender, porque é isso que a gente tem que fazer, ou virar youtuber, né? Que hoje eu vejo umas crianças falando. Só que não tem, né? Esse aprendizado, essa bagagem, e isso depois até dificulta pra conseguir um emprego. Sim, né? Claro. Não consegue, não tem essa vivência, não consegue falar com outras pessoas, gente. Sim. Tem gente que não passa em entrevista porque não consegue se comunicar. Exato, não busca habilidade, né? Igual a câmera, o Stars. Com as pessoas. E conta um pouquinho como que foi essa sua mudança, né, de vir pra São Paulo. Gente, a história ela é bem comprida, então eu vou resumir, né? Mas basicamente, meu marido era daqui, né? A gente ficou namorando à distância por alguns anos até eu me formar, e depois que eu me formei, resolvi vir pra cá, porque eu achava que o mercado de trabalho seria melhor, o que realmente é, né, gente? Eu morava no Rio Grande do Sul, me formei lá, amo aquela terra, obviamente, amo a minha terra, né? Meus pais ainda moram lá, só que profissionalmente São Paulo é São Paulo, né? Aqui, comparado com os outros lugares do país, é o centro econômico de tudo, né? Exato. Tudo acontece aqui em São Paulo. E a profissão dele ele não é advogado, ele é personal training. Olha que maravilha. Te deixa em forma, mas eu não sou fitness. Aqui remunerava melhor também, então eu resolvi vir pra cá
e tentar a vida aqui em São Paulo. E graças a Deus deu certo. Deu certo. Que Maravilha. bom. E os seus pais, eles continuam lá? Continuam lá, moram lá ainda. Agora estão vendo você aqui advogando em São Paulo. Que chique. São todos orgulhosos, que né? orgulho, né? E ainda a profissão que o seu pai incentivou, né? Exato. Ele deve ter muito orgulho de você. A minha mãe não fala, porque eu sou descendente de alemão. Alemão é tudo meio gelado, né? Não quero falar, mostrar sentimentos. Mas eu sei que minha mãe, ela fica super orgulhosa falando de mim pra todo mundo que ela encontra. Com certeza. Com certeza. Mas E de vir pra cá, ter sucesso, abrir seu escritório, crescer, né? Com certeza, eles têm orgulho. Que assim, a gente começa a conquistar coisas que a gente nunca imaginou de fato que seria possível. Às vezes a gente tem aquele sentimento, eu quero muito aquilo, mas às vezes nem a gente tem certeza que a gente vai conseguir isso. E quando aquilo sai do papel e começa a acontecer, é uma sensação tão legal, né? Tão maravilhosa. Sim. De estar trabalhando com aquilo que você gosta, ajudando pessoas, frutos, exato. Ajudando pessoas, isso é maravilhoso. Maravilhoso. Gente, muito bom, né? Conversar com gente que entende das coisas. Mulheres certeza. fortes, né? A gente tá cheia de mulheres fortes nesse grupo. E você também pode fazer parte, né? Então, continue aqui nos acompanhando, nos ouvindo. Compartilha também a sua história, né? De repente você tá passando por isso que a gente tá comentando aqui, um assédio, alguma coisa que você esteja vivendo dentro da sua empresa, você que é colaborador, ou você também que é gestor, líder de uma empresa. Você que é líder. Acendeu uma luzinha aí na sua cabeça, ó, procura a Fernanda, comenta aqui, fala pra gente das suas experiências que a gente também quer te ouvir. E aí, o que mais que a gente tem pra conversar? Ô, diretor, quanto tempo a gente tá no ar aí? Vamos ver se a gente falou muito? Vamos continuar um pouquinho aqui ainda? Sim, com Vamos certeza. lá? Bora. Vamos ver aqui os nossos Vamos ver o que a gente... temas. O que a gente anotou mais aqui da nossa super convidada? Eu adorei a história do assistente. Agora todo mundo vai ficar fazendo bullying que eu era assistente do papai, né, gente? Sim. Mas eu fui mesmo. E a Fernanda tá super forte agora nas redes sociais, Graças né? a Deus. Vejo os vídeos dela, acompanho, super legal o conteúdo no TikTok. Depois você fala aqui seu arroba para as pessoas te seguirem. É @Fernanda Game. Depois tem que ficar aqui na legenda porque o meu sobrenome é complicado, gente. Eu nunca lembro de como pronunciar o sobrenome dela, porque ela é chique, né? Você viu descendente de alemão, então... É difícil, fica tranquila. Ninguém acertou. De novo. Game. Ninguém acerta. Fica tranquila. Eu falava gente. Não tem problema. Mas é game, tá? A gente pega da G. Não, é game. Mas não tem problema. Não me chamando de outra coisa pejorativa, pode falar como você quiser. Tá tudo certo, tá? Aproveitem e sigam o nosso também, né? Elas empreendem. O meu é Joyce da Jadora e o da Isa é o Empreenda a Sua Imagem, né? O meu é Empreenda a Sua Imagem. Olha, fazendo o merchan dele. Mas o meu é Ribeiro Isa. E sigam o @Elas Empreendem, né? Que lá vocês vão encontrar todos os nossos, né, os nossos Instagrams e tudo que tá acontecendo por aqui, vocês encontram lá nas redes sociais. Mas eu acho, então, que você podia deixar uma mensagem para essas mulheres empreendedoras, né? Você que já chegou aqui, já venceu tantos desafios, né? Que tá agora com o seu escritório novo. Deixa um recadinho aí para essas mulheres que estão nesse processo de empreender. Deixa aí a sua mensagem final para elas. Então, gente, não é fácil empreender, mas se você tem um sonho, né? Se você tem aquela sementinha ali dentro martelando, né? Pesquisa, veja se não é realmente aquilo ali o seu futuro, né? Não é onde é de fato o seu caminho, né? Porque às vezes a gente fica focado em alguma coisa e a gente se descobre em outra. A gente tem aquele sentimento. Às vezes a gente sempre soube daquilo, mas a gente nunca teve coragem de ir. Não é fácil empreender, né? Eu, por exemplo, quando comecei a gravar vídeo, eu ficava um dia inteiro tentando gravar um vídeo e me achava ridícula, né? Mas deu certo, hoje em dia é tranquilo. Mas a gente tem muitos desafios, mas eu acho que se aquilo ali tá tocando o teu coração, se realmente você tem aquele desejo, vai em frente, né? Nem que seja devagar, nem que você comece aos poucos, mas siga o seu coração, né? Eu acho que Deus acaba colocando isso dentro do nosso coração. Às vezes a gente é teimoso, né? Eu fui muito teimosa, gente, nessa vida, porque eu achava, primeiro, que eu tinha que trabalhar em escritório, que eu ia fazer uma carreira. Mas eu sempre fui meio rebelde, né? Eu sempre fui taxada de rebelde, porque eu tenho uma personalidade forte. Quando eu vi alguma coisa de errado, eu já batia de frente. Isso não é legal, né? Isso é síndrome dos empreendedores. Exatamente. Sabe? Empreendedor não gosta de coisa errada e não aceita. Exatamente. Batia de frente. Então, às vezes a gente tem que ver que aquilo ali não é o nosso lugar. E tentar descobrir de fato o que a gente tem o dom, qual é o nosso lugar. E eu acabei descobrindo realmente, porque agora não é o meu primeiro escritório.
quando eu me formei, eu tentei ir em outro escritório que não deu Conta certo. um pouquinho desse escritório que não deu certo. Eu me mudei para São Paulo, comecei a trabalhar no escritório aqui em Alphaville mesmo, fiz amizade com 2 meninos, né, 2 advogados. A gente tentou um escritório, não deu certo, porque a gente não sabia, né? Eu saí da faculdade, na faculdade gente, tem uma ilusão, né, de que faculdade a gente aprende tudo. Mentira. Não. Então, ninguém te fala que você tem que vender o seu peixe, como você faz isso, entendeu? Então, obviamente, não deu certo, porque a gente não sabia como vender o nosso peixe na época. Fui trabalhar em escritório de novo, mas eu era rebelde, né? Não gostava de injustiça, batia de frente, não dava certo. E o que deu start na minha vida foi a pandemia, gente. Assim, a pandemia foi péssima, né, pra todos, no geral, mas deu um start na minha vida de que eu realmente tinha que seguir em frente e tentar ajudar as pessoas de alguma forma, né? Como muita gente, né, na pandemia foi desligado, o escritório que eu trabalhava na época era muito pequeno, então eram, né, 3 sócios e mais 2 advogados contando comigo. Obviamente eles não tiveram condições, porque muitos clientes começaram a fechar, que eram clientes de restaurante e tudo mais, e não tinha como manter. Então, a partir dali fiquei chateada, obviamente, mas me surgiu uma luz, por que não tentar? E foi a minha psicóloga, inclusive, que, né, acendeu aquela história, porque eu tava de saco cheio já. Às vezes de não dar certo no lugar, de querer tentar alguma coisa e não dar certo em algum escritório, em algum lugar. Eu pensei, nossa, eu vou fazer concurso, então, porque pelo menos eu tenho uma certeza de salário na vida. Nossa, vou estudar. E ela falou assim, quando você fala em estudar para concurso, você fica totalmente apagada. Você fala com um semblante tão triste que eu sinto que não é isso que você quer fazer. E quando eu contava para ela das audiências que eu tinha feito, alguns casos específicos, ela falava, seu olhar brilha quando você fala isso. Olha. Entendeu? Ela falou, daí eu muito decepcionada, porque eu não tinha mente aberta para algumas coisas, né? A internet também é uma coisa nova, né? Para muito empreendedor. Antigamente a gente não tinha isso no começo, né? É um boom muito recente, né? Das redes sociais, de conseguir fazer essa captação de clientes. E ela falou, por que você não tenta fazer captação pela internet? E aí, tudo começou, foi indo. Foi difícil no começo, eu ficava um dia inteiro pra gravar um único vídeo, eu me sentia ridícula, mas deu certo. Olha, hoje você aqui dando uma entrevista. Viu super... só? Desenvolta, comunicativa. É isso mesmo. Mas é isso, não é fácil, mas se tá dentro do seu coração, siga em frente de alguma forma, nem que seja aos poucos, que vai dar certo. Exato, gente. É isso. Eu acho que a gente conseguiu conversar bastante com a Fê, entender um pouquinho da história dela, sobre o trabalho, né? E principalmente saber um pouquinho mais da grande mulher, né? Por trás de toda essa profissão, de toda essa ajuda aí que ela tem com os empresários e as pessoas que precisam também de ajuda. E é sobre isso, né? O seu trabalho, deixar uma reflexão, uma última pergunta. Será que o seu trabalho tem cumprido o seu propósito? Essa é uma grande pergunta para se fazer antes de empreender, né? Exatamente. Então, muita gente só... Desculpa. Mas muita gente só pensa em empreender para ganhar dinheiro. Só que não é isso, gente. Não é isso. Você pode querer fazer empreender no ramo que mais dá dinheiro. Se você não gosta daquilo, se você não tá fazendo aquilo de coração, você não vai ter sucesso. Em algum momento aquilo vai te paralisar, né? Porque não satisfaz mais, né? Exatamente. Às vezes a gente chega num lugar onde a gente quer financeiramente, conquista tudo aquilo que a gente deseja, mas aí a gente fica murchinho, né? Porque a gente não tá cumprindo o nosso propósito, não tá fazendo aquilo que a gente foi chamado pra fazer. Tem que ter exatamente aquilo que a Fernanda falou, o brilho no olhar. Não adianta você... Dessa última mentoria que eu participei, isso ficou muito claro pra mim. Porque tinha pessoas lá milionárias, mas elas não estavam cumprindo com o propósito delas. Então, tinha aquele vazio. Então, não adianta você chegar profissionalmente no topo e não ter com quem compartilhar, não ajudar, sabe, outras pessoas. E ali eu vi como é importante a gente trabalhar em cima do nosso propósito e estar conectada com outras pessoas. A gente sente muita falta disso, da conexão, sabe? Então, a gente não pode deixar de perder isso, dar prioridade para isso. E o dinheiro, né, não é tudo. Eu acho que quem empreende, não empreende só por causa do dinheiro, vai além. Eu acho que é mais um propósito. Para mim, pelo menos é assim. Eu acho que para todo mundo que tá aqui na mesa é a mesma coisa, de estar ali com uma missão, com um propósito. Que é isso que faz os nossos olhos brilhar. Exatamente, ou seja, todo mundo tem que achar o seu propósito. É isso. Exato. Né? Todo mundo tá aqui por algum propósito. A gente começou sem intenção, né? Você compartilhou isso e eu também não tinha propósito nenhum. Mas aí no meio do caminho eu fui descobrindo que era isso e que aquilo era o meu propósito.
Exato. Gente, a gente tenta encerrar, mas não consegue. Sempre tem mais um Não insight. consegue, né? A gente fala muito, sempre tem uma coisa nova que surge na nossa cabeça. Sim. Mas é isso. Esse foi o nosso podcast de hoje com a Fernanda. Foi um prazer, Fernanda. meninas. Fernanda Guerra. Ai, muito chique. Maravilhosa, obrigada. Maravilhosa. Muito obrigada por ter participado, ter vindo. Eu Foi que agradeço ótimo, a o gente convite, amou. meninas. O primeiro, nossa estreia. Não, E olha aqui, gente, a gente Primeiro de estreou muitos. tomando Ó. aqui, ó, um champanhe, um brinde ao nosso Lindos e primeiro podcast com a nossa super convidada. Fica por aí, porque na semana que vem tem outra convidada super especial pra você. Tchau.